As lojas de material de construção não faz mais boné, ó, é isso que acontece. Ai, cacete, vamos gravar essa porra. Vamos gravar, vai. Pode ir. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, pessoal? Muito calor, sofrimento. Graças a Deus. Eu estou derretendo aqui. Não, Quem tá tipo, vendo aqui o vídeo pode ver que eu tô a bem à vontade. bem à vontade, trajado, É... bonitão. Ah, não, pô, eu tinha esquecido como é que era sentir calor, velho. Umas 2 semanas, tipo, molhada, assim, úmido, um frio, não é condizente. Se bem que já voltou, começou a chover já aqui nas redondezas É, do Fresarim. deixa eu ver aqui também. É abafado, é chuva. É chuva. Vamos falar de futebol, né, essa semana, mais esse episódio que a gente traz essa semana. A gente vai falar um pouquinho de data FIFA. A data FIFA acabou aí na outra. Foi na outra semana? Ah, não, foi na semana passada, né? Que a Isso. gente gravou a prévia da final da Sul-Americana. A gente vai falar um pouquinho de data FIFA nesse programa. Vamos dar uma repassada em alguns resultados, quem chega melhor, quem chega pior, nessa que foi a última parada das seleções para chegar na Copa do Mundo. Antes disso, vamos lá, Bringel. Independente Del Valle 2, São Paulo 0, final da Copa Sul-Americana. Aham. O lead é seu. O que você achou aí? Vamos lá, O microfone é seu. vamos ver que dá pra tirar desse jogo, né? Porque até pra quem escutou nossa prévia no episódio passado, a gente comentou um pouco do que a gente poderia esperar do jogo, assim. Que a gente esperava que fosse um jogo, de certa forma, um pouco aberto, porque as duas equipes tinham uma proposta de jogo de toque de bola e tal, trabalhar bem a bola, não ser um time tão defensivo, as duas equipes. Mas o que a gente conseguiu ver ao longo da partida, principalmente no início, o Del Valle teve um início muito bom, controlando bem as ações. Parecia que o São Paulo estava bem nervoso no início, mas eu acho que foi um sinal do que viria a ser o resto da partida. Que em momentos-chave o São Paulo falhou muito nos passes para finalização, nas finalizações nas melhores situações. Então, eu acho que o São Paulo demonstrou estar muito nervoso e também as expulsões no fim também, eu acho que demonstram isso também. Mas a partida em si, né, mostrou um domínio do Del Valle na precisão dos lances, né? Eles sabiam muito bem o que fazer, onde atacar, os pontos fracos do São Paulo e souberam aproveitar muito bem isso. A fraqueza da defesa, não entendi exatamente porque o Rogério foi com 4-3-3, porque ele preferiu jogar com os dois zagueiros, ao invés de ter mais um zagueiro ali no meio. Até o que eu estava comentando com um amigo do trabalho lá que é São Paulino também. Por que o Rogério não tentou insistir mais com o Ferrarese? O zagueiro que veio faz uns 2, 3 meses. Acho que uns 2 meses, né, que ele chegou. É o cara que era do City, não era? Do grupo City. Do grupo City. E ele, todas as vezes que ele jogou, ele demonstrou muita solidez. Então, pra mim, era um cara desses estrangeiros que chegou, o Bustos, o Galopo e ele foi o que mais me chamou a atenção, assim. É o que menos se destaca meio de querer chamar a atenção, mas é que dentro de campo é o que mais desempenhou. Então eu gostei muito dele nos últimos meses, mas também não entendi porque o Rogério preferiu colocar um time um pouco mais precavido. Eu acho que uma amostra disso foi colocar o Alisson também na meia, que o Alisson para mim não é jogador de futebol. E o Rogério preferiu colocar ele do lado, talvez para auxiliar o Igor Vinícius, que é um cara que não sobe, que não defende muito bem, ainda mais com um esquema de 4 atrás. Então eu acho que o Rogério foi muito precavido nessa escalação e falhou. E falhou principalmente porque os homens da frente jogaram muito mal. Isso era algo que a gente estava até comentando um pouco antes de gravar, né?
que o Caleri perdeu uns 2 lances ali que o Caleri de sempre muito Não provavelmente não costuma. perderia. O Luciano fez talvez a sua pior partida pelo São Paulo. Não fez Sumido, nada. Luciano. Mano, queria até ver quantos toques na bola ele deu aqui. Acho que não vai mostrar. Mas ele não fez nada. Ele simplesmente não atacou. Ele não apareceu, né? Ele que é um cara que geralmente participa construindo um pouquinho mais, né? Assim, sendo um pouquinho o cara mais do passe pro Caleri, não foi por meio dele que as bolas chegaram pro Caleri, né? Sim, geralmente ele é, como você disse, é um cara mais efetivo. Ele é um cara que participa bastante do jogo. Ele ajuda muito os meias ali, principalmente porque com essa escalação de Pablo Maia, Nestor e Alisson, nenhum desses três são caras que você fala, não, esse é um meia criativo, esse é um meia para distribuir passes. Nenhum desses são exatamente isso. Eu acho que o Paulo Maia e o Nestor são similares, que eles conseguem, de certa forma, que eles conseguem avançar bem, mas é mais como um box-to-box do que um jogador de criação. Mas um cara de chegada, né? Não é o É, cara que vai armar vai pensar o ataque, né? sim, aí depende muito do que seria o terceiro homem, o Alisson, ou os atacantes, os pontas ali, né? Tentar ajudar nessa criação, o Patrick e o Luciano. O Luciano foi muito mal, o Patrick também não fez uma partida muito boa. Eu não, eu achei sinceramente que o Rogério ia começar com o Igor Vinícius, porque ele é um cara que ele colocou em várias partidas, mas assim, enfim, depois ele foi substituído, né? Entrou no lugar do Nestor. Mas falando do São Paulo em si, né, eu acho que demonstrou muitas fraquezas e cara, esse negócio do nervoso eu senti muito. Eu senti que os caras estavam pilhados demais, sabe? Que a cada lance era meio que um fim do mundo, era um Deus nos acuda. Eles precisavam resolver, quando perdia uma bola era putz, fudeu aqui. Era muito frustrante a cada momento. Então, não sei se isso pra mim é meio que o perfil do Rogério, assim. Ele é um cara que bota muito essa pilha nos atletas, assim. Você tem que performar, não, ele fica enchendo o saco dos caras para os caras entrarem na noia dele, sabe? Entrar na pilha que ele Na fica, pilha. como ele sempre foi. Ele é um cara que vencer pra ele é tudo e ele chega a ser chato porque ele quer isso. Eu acho que ele tenta passar isso pros atletas, mas chega uma hora também que é, Atrapalha, né? fica sendo um tiro pela culatra, né? Porque ou o cara não absorve muito bem essa cobrança, essa necessidade, ou ele consegue entender isso e performar no campo. Mas se o cara não tem essa capacidade emocional de entender isso e trabalhar, ele vai se frustrar muito fácil, ele vai perder a paciência, ele vai começar a culpar o companheiro, vai perder a paciência muito fácil. Então isso é meio que uma bola de neve, né? Eu não sei se ele vai É. se o Rogério vai continuar no ano que vem, por tudo que ele falou antes da partida, né? Mas putz, era o título que o São Paulo precisava. Não digo para salvar a temporada, mas para salvar a década, assim. Assim, ia ser aquela lavada de alma, né? É? Ia ser aquela lavada de alma. Porque, assim, cara, querendo ou não, o São Paulo ganhou um Campeonato Paulista muito importante em 2020 e tal. Mas, assim, o torcedor sente falta. Pô, o torcedor que acostumou, a sua geração, né, Bringel? É? Acostumou com um time que tratorou o Campeonato Brasileiro 3 anos seguidos, pô. Sim. Tá sempre ali disputando e o São Paulo não somente não ganhou, mas raramente disputou até o final. É. Então, tipo, São Paulo não, esse Brasileirão não vai chegar disputando título. Quando foi o último título que o São Paulo disputou? Ah, foi 2020, claro. É. Mas, assim, Antes de não tem 2000, essa 14. frequência. É. 14 com o Kaká, né, que foi É. vice Do do Cruzeiro. Cruzeiro. É. Então, assim, tipo, o torcedor sente falta disso e acho que o título seria, por mais que tem gente que vai falar, ah, mas é só uma Sul-Americana, mas assim, porra, é um título importante, Sim, sim. né? É um título internacional, é um título, não é uma Libertadores, mas é grande, é Sim. tipo, né, não existe demérito, né, É. em ganhar uma taça, porra. É. Acho que é esse o ponto. Então, eu concordo com você, acho que o São Paulo pareceu muito nervoso. Ah, acho também que a pilha que o Rogério Ceni colocou talvez tenha atrapalhado muito, né? Ele falou no começo
coletiva antes do jogo, né, durante a semana, que o São Paulo precisava ganhar, né? Era um negócio mais ou menos assim, e é difícil você falar isso, principalmente quando você tem um elenco que tá chegando na final, São Paulo tem um elenco jovem ainda, né? Tipo, é um elenco. Tem bastante cara Tem, muito, experiente, mas no tem geral bastante. é Mas jovem. assim, tem bastante jogador jovem, bastante cara que não tem essa cancha de jogar bastante jogos decisivos assim. E, puta, é foda, né, você falar assim, tipo, é pesado você falar isso, né, tipo, pra galera que às vezes não tá preparada. Então, É, e outra também, porque, tipo, tirando Miranda, Rafinha, que foram reservas, inclusive. sim, que são caras que já venceram muito ao longo da carreira, os outros caras experientes nunca foram super vencedores. Caleri, Luciano, Patrick, não são caras que têm Não uma são, estante cheia de títulos. Então, essa cobrança também pesa em cima deles, por mais que eles sejam experientes em questão de idade, jogos, mas não são experientes em mas, questão de jogos decisivos. sim. E isso pesa pra caramba também, né? E eu acho que, tipo, também não pode tratar essa temporada como um lixo. O time chegou em 2 finais e em uma semi das 3 competições de É, mata-mata que jogou. Pô, é um é um resultado feito, bom. pô. É bom. É um feito, chegou longe, É. né? Acho que Fez o que um. pôde. Perdeu para um time que é melhor que ele no Palmeiras. Perdeu um time que é melhor que ele no Flamengo na Copa do Deu jogo Brasil. pro Flamengo, deu Então, jogo pro Flamengo. e na Copa, e na Sul-Americana perdeu um time que era, se não do mesmo nível, pouca coisa pior. É que a gente tende a desmerecer um time de menor tradição, só que em questão de qualidade de trabalho mesmo, acho que era quase nivelado ali assim. O São Paulo não era infinitamente superior. A gente falou, né? Eu falei, eu acho São Paulo favorito, achei o São Paulo favorito para disputar essa final, mas assim, o projeto do Del Valle é um projeto muito seguro, é um projeto muito Sim, focado. Então é um time que assim tem perde seu muitas valor. peças. Sim, tem seu valor, ele perde as peças, ele repõe as peças e ele tem um padrão de contratação, um padrão de formação de atletas, um padrão de jogo, um padrão de contratação de staff. Então, assim, é um time que oscila muito pouco em relação a isso. É, Isso mostra dentro de campo. O Del Valle soube explorar muito bem as fraquezas do São Paulo. O Del Valle fez uma partida impecável. sim, Me chamou a atenção. A gente destacou alguns jogadores, né? A gente destacou o Schunk, zagueiro, destacou o Lautaro Dias, que fez um gol, o Sornosa, mas o Faravelli jogou bem. sim. O Faravelli que acho que deu passe para o primeiro gol e fez o É, segundo. E o São Paulo parecia que não conseguia chegar perto dele. é. Assim, Esse lado o Del direito do Valle São Paulo, esquerdo do Del Valle foi o do, principal embate ali, né? O São Paulo perdeu muito isso. sim. Então, assim, o Del Valle conseguiu, na medida do possível, na medida do que é possível um time com o investimento do Del Valle fazer, que não é um investimento grande, o Del Valle tem um investimento que não cabe na Série A do Campeonato Brasileiro, financeiro, de acordo com o que eles podem fazer, que é se organizar dentro de campo taticamente e pensar em uma estrutura para vencer jogos, fez o que tinha que fazer e deu certo. Tanto que não à toa é um dos times mais vencedores da América do Sul na última década. São duas sul-americanas, já tem uma final de Libertadores, então é um projeto muito bem pensado. É, Não acho fim do mundo essa derrota para o São Paulo. Acho que o São Paulo podia ter oferecido mais, podia ter agredido mais, como fez no começo do segundo tempo. Deu uma pressão, parecia que ia achar um gol ali por, por hierarquia mesmo, né? Pela pressão, parecia que ia achar um gol, mas foi murchando, a pressão foi passando, não entrou a bola, e aí de repente tomou o segundo gol. E aí desandou, né? Aí, que nem a questão que você falou do nervosismo dos caras, pesou muito. A expulsão do Caleri é uma expulsão boba, a expulsão do Diego Costa é uma expulsão boba. Então é complicado. É complicado um pouquinho dessa parte. O mental do São Paulo não tava 100%. parecia que não estava alinhado com o que É, deveria ser, né? Também não sei se essa ficou devendo cobrança. um pouquinho. É, que nem a gente falou, tipo, essa cobrança às vezes não caiu bem pro elenco. Eu acho que também a expectativa que eles tinham de que no estádio ia ter cheio de torcedor do São Paulo também, eu acho que isso influenciou também. Porque que nem a gente tava esperando
que ia ser o estádio lotado, 95% São Paulo ali lotado. Estádio vermelho e preto ali. É, só que a gente até foi atrás aqui de procurar informação, porque você olhando ao longo da partida, parecia que tinha 8 mil pessoas, tava vazio o negócio. Tinha gente atrás dos gols e ali numa bandejinha só na lateral do campo, né? E a informação que a ESPN passou é de que tinham 24 mil pessoas. Muito provavelmente não tinha tudo isso, mas é a informação que eles passaram. 24 mil pessoas deve ser provavelmente quase metade da capacidade liberada pro estádio. Sim. Então e também por conta da dificuldade que foi para chegar lá, todo mundo teve muito problema, o custo do ingresso também estava muito caro. Parece que tinha uns pacotes que, se você fosse contar a passagem, o hotel, o ingresso, saía na casa dos 5 mil reais. Foi um negócio, pô, pro brasileiro é muito dinheiro. Assim, pro brasileiro não dá, cara. São 5 meses de serviço isso daí. Né? Então, era um ponto que eu ia tocar também com você, Brinjal, que assim, a gente teve esse fiasco, vamos chamar assim, na final da Sul-Americana desse ano. A gente teve o fiasco na final da Sul-Americana do ano passado, entre Atlético Paranaense e Bragantino. Aí em 2020, a final foi a portas fechadas por causa da pandemia, e em 19, que foi o primeiro ano, a gente teve o Independiente Del Valle e o Colón, e naquela ocasião o jogo foi em Assunção, então era razoavelmente acessível para a torcida era perto para a torcida do Colón, e a torcida do Colón lotou o estádio do Cerro Porteño, festa muito bonita, e o Colón perdeu o jogo, mas enfim, entre aspas, aquela final deu certo. Mas esses dois vexames mesmo de público, dois estádios vazios, isso tem que acender um sinal na Conmebol de que essa final única não vai dar certo. Sim. Assim, não é questão de si, ela não vai dar certo, pelo menos na Sul-Americana. Na Sul-Americana, cara, eu acho muito inviável. Sim. É muito inviável, porque não dá. Eu também concordo. Eu acho que, tipo, é o que a gente até tinha falado, acho que antes, né? Que aquela crítica que todo mundo fazia para final única na América do Sul é por conta do tamanho do continente e também o poderio financeiro do cidadão comum não é nada comparado com uma Europa da vida. Então, para você Exato. pegar, sei lá, você mora em Portugal, você quer viajar para a Alemanha ver um jogo, você vai pegar um avião ou você vai pegar um trem, você vai pagar no máximo 100 euros. Que se você tentar converter para uns 100 reais aqui, você não faz nada. Você pega um busão daqui para São Paulo. Cara, o busão acho que aqui de Americana a São Paulo, a última vez que eu peguei tava 70. É por aí, uns 50, 70, Americana São Paulo, velho. 2 horas de busão. E outra, aí tipo, você bota tudo isso na balança. É tudo muito complicado. Aí você vai pegar uma viagem de tipo 15 horas. Cara, você vai perder muito tempo. Não. Não, você tem que abrir mão de muita coisa. A realidade da América do Sul é problemática. É que nem você falou, às vezes na Sul-Americana pode deixar isso de lado e continuar na Libertadores. Acho que pode ser. Porque talvez por um apelo comercial, vender a final do jogo, talvez seja mais atrativo, questão comercial. Ou não, né? Porque você pensa 2 jogos, 2 vezes para você fazer mais dinheiro, né? Sim. Para mais patrocínio. Mas na Sul-Americana, que em tese tem equipes de menor tradição, menor poder financeiro, cara, você botar o torcedor para se locomover pela América do Sul inteira é loucura, você vai quebrar eles. Assim, é um exercício que a gente faz, né? Tipo, você imagina se passa o Atlético Goianiense, o que poderia ter ocorrido, se passa o Atlético Goianiense no lugar do São Paulo na final da Sul-Americana, quem que ia assistir Atlético Goianiense Independiente Del Valle em Córdoba, amigo? Sim. Porque, sabe, só pela TV. Ninguém ia ver, tipo, e nem pela TV, né, porque também não é acessível, né, ou não era, né, a Conmebol TV não tinha lugar nenhum. Então, assim, a Conmebol precisa, eu acho que a Conmebol precisa repensar a Sul-Americana como um todo. Eu gosto da competição, mas, assim, o formato de grupos eu acho legal, mas eu acho que é uma palhaçada você classificar um time por grupo. Sim. Eu acho que não existe isso. Até porque chega na penúltima rodada e já tem jogo que não vale nada. É mais fácil enxugar tudo.
Porque também É. classificar no brasileiro o 15º, 14º para Sul-Americana é putaria, né? Não faz o menor sentido, pô. Assim, você tá premiando um time que não caiu com uma vaga numa competição internacional, É. né? Então, Então, isso é mais fácil. Você enxuga um pouco a competição, torna ela mais atrativa, aumenta o nível técnico dela também. a longo prazo, você tem uma competição melhor, né? Mais bem distribuída. Parece mais Então, sério, né? e aí você não fica com esse tipo de problema. O problema da final única que a gente estava comentando, você falou das distâncias, a final da Libertadores esse ano é em Guayaquil, e a informação que a gente tem, que saiu não tem muito tempo da imprensa, é que a torcida do Flamengo não comprou todos os seus ingressos ainda. Tá caro E, também, né? cara, tá um absurdo. Guayaquil vive um problema de segurança, né? Muitos protestos ocorrendo na cidade, mas é preço absurdo de passagem, e a gente tá falando da maior torcida do Brasil. Assim, a torcida do Flamengo evitou que se desse um vexame em Montevidéu comprando os ingressos neutros também. Que a torcida invadiu Montevidéu, tinha, sei lá, 60, 65, quase 70% do estádio em Montevidéu era a torcida do Flamengo. Eu acho que a torcida do Palmeiras não sei se chegou a comprar todos os ingressos do seu destinados, né, da equipe. Se a maior torcida do Brasil não está conseguindo comprar o ingresso, não está esgotando a carga de ingressos destinada para uma final, você tem que começar a repensar. É a maior torcida da América do Sul, por tabela. Então você tem que começar a repensar, porque você está desvalorizando teu produto. Sim. Você fazer uma final que não é lotação máxima, não é uma final. Não é uma final, ainda mais da competição que deveria ser a de maior prestígio na América do Sul, né? Então, se for a maior competição, não tem lotação máxima, não tem tudo de melhor, como você falou, tem alguma coisa de errado, tem que ser repensado. Seja o custo para fazer essas viagens, porque também eu fico pensando quando eles tentam fazer aquele sorteio, não é sorteio, mas tipo, listam os Sedes, né? estados sede, que podem ser elegíveis para receber a final. Porra, eles colocam uma cidade que é super difícil de ter um acesso, não tem lógica. Você tem que colocar as principais cidades de cada país. Ainda facilitar o acesso, tentar ver com o governo, com as cidades, com a prefeitura, como facilitar cada vez mais. E ver assim, a cidade tem que ter estrutura para receber a galera, né? Tipo, Não é qualquer um. tem, não é assim, vai botar uma final da Libertadores aqui em Campinas, pô. Não tem como. Não é assim que funciona, né? Tipo, no caso da Argentina, no caso de Mendoza é uma cidade grande. Mendoza ou Córdoba? Foi Córdoba, né? Córdoba é uma cidade grande. Córdoba tem pouco mais de 1 milhão de habitantes e tal, mas assim, o estádio é fora da cidade, não é de fácil acesso, e aí o custo já não estava fácil. Guayaquil é uma cidade de muito difícil acesso, apesar de também ser uma cidade grande. De você pensar. Porque aí, se for ficar rodando toda vez entre Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio e Brasília, no máximo Belo Horizonte ou Porto Alegre, não faz, né, meu? É. Era só Simplesmente fechar sim, cada um volta para os deixa campos e já era. cada um manda no seu campo, e mais simples. É. Mas enfim, falamos então de Sul-Americana, passando agora para data FIFA. Data FIFA que acabou aí na última quarta-feira, né, dia 28, acho, de setembro, e a gente teve jogos envolvendo, claro, todas as seleções de Copa do Mundo, as seleções europeias jogaram pela UEFA Nations League, as seleções sul-americanas, africanas, asiáticas não jogaram basicamente entre si, né, porque o calendário da UEFA quase não permite mais os amistosos. E vamos dar uma repassadinha aqui em alguns resultados. Falando aqui na ordem o ranking da FIFA que saiu hoje, né? O Brasil lidera esse ranking, o que para quem é supersticioso é uma má notícia, porque desde que foi lançado em 94, o time que chega em primeiro no ranking da FIFA não ganha a Copa. Olha lá, a zica.
a zica tá comendo solta aí. Aqui não teve Copa das Confederações, né? Senão era mais uma zica que precisaria. É. E aí seria duas zicas meio forte de ser quebrada. O Brasil jogou contra a Gana e contra a Tunísia. Fez 3-0 em Gana, fez 5-1 na Tunísia, terminou aí então a preparação com 2 vitórias convincentes. Os adversários não são lá essas coisas, né? Gana está no grupo H da Copa, pode ser um adversário que o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final. A Tunísia está no grupo da França, Dinamarca e Austrália e vai brigar para fazer ponto. Então, mas são adversários de Copa do Mundo. 2 boas vitórias para Seletite, que perdeu pela última vez na final da Copa América, só em 2021, aquele jogo 1-0 para a Argentina, a última derrota do Brasil, e agora o Brasil só joga contra a Sérvia na abertura da Copa. E aí só lá na última semana de novembro. Vamos intercalando, Brinjal? Eu falo um, você fala outro? Pode ser. A Bélgica, que é a segunda no ranking da FIFA, participou da reta final da Nations League, né? Nesses 2 últimos jogos pela Nations League, a Bélgica venceu Gales por 2-1, com um gol do De Bruyne e outro do Batshuayi. E pelo último jogo da Nations League, eles perderam para a Holanda fora de casa. Então a Bélgica aqui ficou em segundo no grupo 4 da Nations League e não se classificou para o Final Four. A Holanda que acabou passando para o Final Four nesse grupo. E Gales também foi rebaixado nesse grupo. E o Gales é bem fraquinho nesse grupo. Gales Polônia também, então era bem concorrido. Essa última vaga, na verdade, essa vaga foi decidida nessa última partida, né? Entre Bélgica e Holanda. Quem vencesse passava. E a Holanda ganhou com o gol do Van Dijk, eu acho. Isso. A Argentina fez 2 amistosos também, 3-0 em Honduras, 3-0 na Jamaica. Adversários mais fracos, né? Adversários bem mais fracos. O Messi fez 4 dos 6 gols que a Argentina fez nesses amistosos. O Lautaro Martinez e o Julián Álvares também marcaram gols. A Argentina tem atualmente a maior sequência de invicta em ativo do futebol internacional, não perde uma partida desde a semi da Copa América de 2019, então desde antes da pandemia a Argentina não perde um jogo. São 35 jogos, não são? 35, pode quebrar o recorde que eu acho que é da Itália, né? A Itália bateu esse recorde um pouquinho atrás, e a 37 pode bater durante a Copa, né? A Argentina pega os Emirados Árabes num amistoso antes da Copa e depois enfrenta os seus adversários, né, na Copa do Mundo. Deixa eu só ver a ordem aqui. Arábia Saudita, México e Polônia. Parece bem acessível, né, para a Argentina bater esse recorde. É um grupo tranquilo assim. Polônia, em tese, que eu acho que pode dar mais um trabalho. O México vem um trabalho horrível. Nossa, o trabalho é muito ruim, cara. Péssimo. A Arábia Saudita não dá para esperar muita coisa. A Polônia tem alguns valores individuais, mas também já não estava sendo melhor. A Polônia tem o Lewandowski, né? Eu acho que a melhor versão da Polônia foi o da Copa passada, que poderia ser a melhor Polônia, mas não foi. O poderia, mas não foi, muito bom. E acho que é um bom resumo, né, do que é a Polônia. Depois aqui vem a França. A França que nesses 2 jogos da Nations League também venceu um e perdeu o outro. Venceu a Áustria por 2-0 com gols do Mbappé e do Giroud. Golaço do Giroud, aliás, de cabeça, mas fez um golaço. Perdeu para a Dinamarca por 2-0. Foi um jogo que a França mostrou toda a sua bela incapacidade de lidar com situações difíceis. Então o Deschamps está aí, né? O cara é um mito. Não esse mito que você está pensando, é outro tipo de mito. É outro tipo de mito. A França acabou ficando em terceiro nesse grupo da Nations League também.
ela quase foi rebaixada nesse grupo que tinha a Croácia, a Dinamarca e a Áustria também. A Áustria acabou sendo rebaixada. Por um pontinho, hein? Se a Áustria arranca um empatezinho ali da França, Ia ser um sufoco, hein, bicho? ia ficar bonito. Quem caiu de liga na Nations League foi a Inglaterra, né? A Inglaterra teve uma data FIFA chamada de horrorosa, acho que tá dentro, né? Não, Tá tudo que eles dentro. fizeram nos últimos meses foi horroroso. Aquela derrota pra Hungria por 4-0 é sacanagem. Nossa, sim, verdade. Essa foi Sacanagem. Aquilo lá, mano, vergonhosíssima. aquilo lá é pra Vergonhoso. bater em todo mundo no elenco, mano. Você tá maluco, mano. Aquilo lá é constrangedor. Se aquilo ali não cair técnico também, né? Vai cair por quê, né? Então, Não sei. A Inglaterra perdeu da Itália por 1-0. Esse jogo acho que foi na Itália. E a Inglaterra empatou em 3-3 com a Alemanha, gols de Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane. A Inglaterra saiu perdendo, virou esse jogo, conseguiu tomar um empate. O Maguire teve uma atuação espetacular contra a Alemanha, ele deu 2 gols para a Alemanha e o Nick de Pope, então. presente. E o Nick Pope, o que é aquilo, né? Aquela entregada no lance pro Havertz, sem brincadeira. Cara, não tem condição o Pope ser titular da Inglaterra quando você tem o Ramsdale, que é muito melhor, você tem o Henderson é bom, o Pickford é melhor que o Pope. O Nick Pope é de sacanagem. Ele tá no Burnley? Não, ele tá no Newcastle. É o goleiro dos sauditas do Newcastle. Caralho. Mas Então, a Inglaterra é outro que a gente tem que, mais pra frente, a gente tem que debulhar, né? Porque é um time com um dos elencos mais absurdos e que vai fazer uma campanha constrangedora, com certeza. se ficar nesse ritmo aí, a Inglaterra caiu, né? A Inglaterra do técnico Gareth Southgate caiu na Nations League. O time não conseguiu ganhar na Nations League. Não é que tipo, caiu por pouco. O time tem 3 empates e 3 derrotas, perdeu 2 vezes para a Hungria, empatou com a Alemanha 2 vezes, uma vez com a Itália. E, cara, foi difícil. O futebol jogado pela Inglaterra é complicado de se assistir. Próximo jogo da Inglaterra, Irã, na primeira rodada da Copa do Mundo. E a Espanha, que também jogou esses jogos da Nations League, perdeu o primeiro jogo para a Suíça, 2-1, e depois lá em Portugal venceu os portugueses por 1-0, um gol do incrível Morata, super Morata. Álvaro Morata. E o time também classificou para o Final Four da Nations League. Um grupo que estava bem equilibrado, que terminou com a Espanha com 11 pontos, Portugal 10, Suíça 9, e a República Tcheca acabou sendo rebaixada nesse grupo. Mas a Espanha é outro que tem digamos, um certo potencial, porque o meio-campo deles é absurdo. A defesa e o ataque tem outro valores assim, mas é um time que tem que melhorar muito ainda nos próximos meses, até a chegada da Copa, né? A primeira partida deles é um amistoso. Não, a próxima partida deles é um amistoso contra a Jordânia. Quando vai ser esse amistoso, você sabe? Na janelinha já antes da Copa. Tipo, na semana antes de estrear, a Espanha vai estrear. Caceta. Espanha estreia dia 23 de novembro a dia 17, uma semana antes. 17 de novembro, que também é conhecido como quinta-feira, né? Uma quinta-feira. As ligas acabam no domingo 13 de novembro, e aí os jogadores já se apresentam para a seleção, porque a Copa começa uma semana depois, e aí marcado Jordânia e Espanha 17 de novembro, na Jordânia. Seguindo a Holanda, né, os Países Baixos se classificaram para a fase final da Nations League, ganhou da Polônia por 2-0, gols do Gakpo e do Bergwijn, ganhou da Bélgica no clássico ali por 1-0, gol do Van Dijk. Uma campanha muito segura, né, da Holanda, sem sustos assim, 5 vitórias e 1 empate.
ganhou com tranquilidade o seu grupo. Acho que vem até um pouquinho melhor do que eu estava esperando. O próximo jogo já é pela Copa do Mundo, né? Já é a abertura contra Senegal na primeira rodada, logo na segunda-feira. E eu acho que é o jogo das 10 da manhã, não tenho certeza. Mas a Holanda já também não joga amistosos antes da Copa. E a Holanda também é curioso, porque essa partida contra a Bélgica, eles foram com um time basicamente reserva. E a Bélgica com um time O time bem principal, titular, né? assim, né? Estavam os principais nomes. Só não tava, acho que o Lukaku na frente, mas o resto eram os principais caras. E a Holanda, mesmo assim, conseguiu mostrar uma boa dominância. Eu não sei porque a Bélgica, quem tava como técnico era o Henry, porque o Roberto Martinez não tá mais lá. Acho que até onde eu sei ele tava ainda, né? Eu acho que tá, né? Não ouvi nada diferente. Será que ele tava suspenso? Pode ser também, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a fichinha de. Não, ainda tá como treinador da Bélgica. Deve ter sido só uma ocasião que ele não pôde atuar ali, mas o Henry tava como técnico nessa partida. Mas o time da Holanda também é um time muito bom também, tem um elenco forte. A defesa é muito boa com o Van Dijk, tem De Vrij, tem De Ligt, tem o Ake também. Um Tem time bem bastante interessante. opção, né? Tem. O ataque eu fico um pouco um pé atrás, porque eu confiar no Depay, o Berwin, eu também não sei. Então acho que o ataque ainda é o que me preocupa um pouco. Mas o time no geral tem tudo para dar um trabalhinho ali. Sim. É o favorito do grupo, né? É o que Sim, deve passar em primeiro do grupo. sim, tá no grupo A, né? Uhum. E agora Portugal. Portugal que nesses incríveis 2 jogos fez 4-0 na República Tcheca e depois perdeu para a Espanha por 1-0 com um gol daquele do Morata que a gente já mencionou aqui. E ela ficou de fora da classificação para o Final Four. E a próxima partida dela é contra a Nigéria, amistoso também um pouco antes da Copa. Portugal que vem num período péssimo, por mais que venceu a República Tcheca por 4-0, era o mínimo que se esperava da equipe. Então é um pouco problemático, porque a gente sabe também do potencial que tem esse elenco de Portugal. Tá bem nítido que tem um desgaste já da torcida com os jogadores, com o técnico, que é o Fernando Santos, que é um cara que chega a ser constrangedor, que aquele cara pode ser técnico. Mas Aqui a gente é anti-Fernando Santos, só para deixar bem claro, assim. Não beleza. dá. Não dá. Ele é um cara que a gente sabe. Aquela Euro foi um Foi. acaso super cagado. Principalmente porque quase todos os jogos de Portugal foram horrorosos. Sim, Sem exceção. Assim, muito jogo ruim. trabalho mal feito e dependendo basicamente de um milagre de algum jogador fazer uma jogada individual. E na final o Cristiano Ronaldo se machucou, né? Teve o gol Éder. do Éder, que também é outro cara que desapareceu. Nunca foi lá essas coisas também, né, o Éder? Ele só acertou aquele chute, né? Foi o chute mais importante da história de Portugal, basicamente. Mas basicamente é isso, O né? cara fez isso, mas o Fernando Santos acho que andou muito nessa onda bom, do bom time que Portugal teve nos últimos anos. Surfou nessa onda, né? Mas ele em si não faz um bom trabalho, nunca fez, né? Eu não sei nem como ele chegou a ser cogitado como técnico da seleção portuguesa e depois conseguiu esse trabalho. Porque tem tanto, como a gente falou também antes, né? Tem muitos técnicos portugueses de qualidade Tem, treinando boas equipes no mundo, já tem um bom tempo. E nenhum desses caras tem uma chance à frente da seleção. E o Fernando Santos ter isso é crítico. Ainda mais que eles não decidiram mudar antes da Copa. Pode ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, muito provavelmente vai ser. Porque a próxima deve dele é ser. 41, eu acho. 41 anos, né? Ele falou que quer jogar Euro, né? Ele falou que quer jogar Euro de 24 ainda. Ele vai estar com 39. Sempre que ele tá Porém, dando piti, tipo, o cara ser titular em todos os jogos.
Porém, tem que ver que ele não pode entrar nos Estados Unidos, né? Tem essa também. Então, essa deve ser a última Copa do nosso amigo Cristiano Ronaldo. A não ser que as coisas mudem até lá. Fechando o top 10 aqui do ranking da FIFA lançado hoje, 6 de outubro, a Dinamarca é uma seleção de top 10 do mundo. A Dinamarca perdeu da Croácia por 2-1 pela Nations League. O Eriksen marcou o gol da Dinamarca e a Dinamarca venceu a França por 2-0, gols de Kasper Dolberg e Skov Olsen. Não se classificou para a próxima fase da Nations League, mas e já também não vai fazer nenhum amistoso. O próximo jogo da Dinamarca já é na estreia da Copa contra a Tunísia. E olho na Dinamarca. Quem acho? Boa equipe. A minha aposta para passar em primeiro nesse grupo é a Dinamarca. Pau no cu da França. Não duvido, viu? A Dinamarca tem tudo para passar. Boa equipe. E a França passando em segundo cai na chave do Brasil primeiro, né? Acho que vai pegar a Argentina. Vero. É a chave do Brasil, porque o Brasil pegaria, passando em primeiro, o Brasil pegaria a Argentina na semi. Isso, exatamente. E agora a outra equipe é a Alemanha. A Alemanha que nessas duas partidas perdeu para a Hungria. A Hungria assassina de grandes equipes nesse grupo. A Hungria venceu esse primeiro jogo contra a Alemanha e depois a Alemanha empatou com a Inglaterra por 3-3 nesse jogo, que foi uma loucura. Com 2 gols do Kai Havertz e um gol do Gundogan de pênalti, que também o pênalti Nick Pope, mano, parece que ele tava morto. Tá no um pênalti excelente cometido pelo Maguire. Incrível. Uma dupla sensacional, né? Por mim pode ficar pra sempre na Inglaterra. Eu também não vou reclamar jamais. E o próximo jogo da Alemanha vai ser um amistoso contra o Oman. Pouco antes da Copa também. A Alemanha, que é outra equipe que a gente sabe também do talento no papel, né? O Hansi Flick, eu acho que ainda não desbloqueou todo o talento que a gente sabe que esse time tem, porque só nessa Nations League empatou 3, ganhou 1 e perdeu outra. Muito pouco pro talento que tem. Vou até puxar aqui a escalação dessa última partida contra a Inglaterra. Não foi o time 100%, mas é quase todo mundo. O ataque tinha Kai Havertz, Sané, Musiala, Hoffmann. Aí o meio com Gundogan e Kimmich. Então era boa parte do time. Então só faltou o Gnabry, o Miller ali, eu acho. Provavelmente vão ser os caras que vão entrar no lugar do Musiala e do Hoffmann. Mas o time é forte, a gente sabe. Eu quero ver também o que eles vão fazer com Neuer e Ter Stegen. Porque na última Copa já foi um debate, né? Se deveria ter sido a Copa do Ter Stegen finalmente tomar a posição, ou se era ainda do Neuer. Eu ainda acho que vai ser o Neuer. Eu não acho que eles vão fazer... O Ter Stegen nunca vai ter a posição. Eu cheguei a essa conclusão. Assim, o capitão da seleção é o Neuer, né? Então acho assim, enquanto ele estiver disponível é ele. Mas tipo, sei lá... É que as últimas 2 temporadas do Ter Stegen não foram as melhores. Mas antes disso ele tava voando no o Ter Stegen chegou para a Copa de 18 muito bem. Mas aí, por exemplo, depois da Copa de 18, o Neuer fez uma temporada, que é a temporada que o Bayern é campeão da Champions, uma temporada absurda do Neuer também. Jogou muito. Então, é complicado. Eu acho que sobre a Alemanha, eu acho que o Hansi Flick precisa entender de uma vez por todas a mesma coisa que o técnico do Bayern de Munique, que eu sempre esqueço o nome, que é o ex-Leipzig, o Julian Nagelsmann precisa entender. O meio de campo é Kimmich e Goretzka. Ponto. O resto você vê depois. O meio campo tem que ser Kimmich e Goretzka. Eu gosto do Gravenberch no Bayern de Munique, é ótimo jogador. O Nagelsmann tá inventando ele lá no meio agora, e acho que ele tem espaço para daqui a pouco, mas assim, agora tem que ser Goretzka e Kimmich, porque, cara, são 2 jogadores que têm características que se completam, apesar de um
declarações, né? O Kimmich gosta de jogar um pouquinho mais com mais liberdade, o Goretzka também gosta de jogar com um pouquinho mais de liberdade, então um deles tem que se sacrificar. Mas assim, é uma coisa que é uma questão de você saber regular. E a Alemanha sente falta de um 9, né? Sim. Jogou de 9 o Havertz, que não é puramente um atacante, e o atacante dessa geração é o Werner, que também não é um atacante definidor, né? O Então, Werner, o auge dele no Leipzig foi jogando como um segundo atacante, né? sim, E o Havertz, ele basicamente consegue de todas as posições do meio pra frente, mas ele não é um 9, mas ele também não é um ponta, ele também não é um meia. Mas ele é muito bom também, ele é um meio com coringa, ele consegue fazer tudo. Mas ele é um regen do Thomas Miller, quase, né? é tipo isso. Ele é um cara que consegue O- fazer muito bem várias coisas. Mas eu acho que ele finalizando é melhor que o Miller. O Miller é melhor criando. Mas também sim, são similares ali, assim. Mas até no Chelsea, o Havertz tava jogando com o Tuchel basicamente só de 9. O Lukaku não deu certo. Aí o Havertz ficou de 9 lá e foda-se, mas não era o ideal pra ele também, eu não acho. é, tem que ver, porque o Gnabry, tem isso, tem aquilo. O Gnabry também não é um 9, Tem o o Sané Sané também também. não é um 9, então estou olhando aqui os recém-convocados da Alemanha, tem o Lucas Mecha, do Wolfsburg, e o ADM, do Borussia Dortmund. O ADM tem 20 anos, tem 4 19. jogos. O Mecha tem 23, mas assim, tá tendo uma exposição maior, por exemplo, a Bundesliga agora, né? Que ele já tá na segunda temporada consecutiva dele pelo Wolfsburg. Ficar de olho aí no que vai fazer o Hansi Flick, aí já abrindo mais pro debate, Brinjel, enquanto a gente encaminha pro final, porque a Alemanha chega com um ponto de interrogação. Sim. A Alemanha é uma das que chega com um ponto de interrogação, e acho que é a que mais, não sei se preocupa, mas é a que mais, tipo, você percebe que precisa de ajustes, assim, nesse quesito. A gente falou da Inglaterra, claro, mas a Inglaterra tem muito talento e a gente já viu o salto que fazer a Inglaterra dar certo. A Inglaterra é finalista de Eurocopa. Mas, assim, a Alemanha fez uma Eurocopa decepcionante, fez uma Nations League decepcionante, então... E a Copa anterior decepcionante também. Na Copa anterior já decepcionou, mas a Copa anterior ainda tinha o Joaquim Low, né? É. O Low foi técnico na Euro? Eu não tô lembrando. Agora você me pegou Vou, porque eu também não lembro. vou verificar, vou verificar. Na Copa ele tava, que foi super caótico. Lembrando, até lembrei agora, foi a única Major Competition que o Royce jogou, né, pela Alemanha. O Foi. resto de todos Ele eles conseguiu machucaram. jogar, né? Ele E conseguiu, agora que senão. ele também não vai jogar a Copa, né? Machucou de novo. É, ele machucou de novo. Mas eu acho que ele já não sei se ele já tava se ele ainda tava muito nos planos, né? Mas eu ainda Mas. acho que ele consegue ser muito efetivo, né? Se ele tá saudável, ele Sim. ainda é, porra. Se não for pra ser titular, é pra entrar direto. Sim. É o 12º jogador ali. É, O Hansi Flick assumiu depois da Euro. depois da Euro. Depois da Euro. Então, assim, o Joaquim Low saiu com, sei lá, saiu em 2021 chutando baixo com 5 anos de atraso. Então, a Alemanha precisa que o time tenha um desempenho bom, assim, tipo, precisa, porque foi decepcionante na Nations, o time é um time que cria, é um time que não consegue finalizar, mas é um time que às vezes deixa muito espaço atrás, e tem uma geração talentosa, tem muito bom jogador ali, a gente viu as opções do meio, eu tô falando aqui de bancar o Gundogan, mano. Tipo, É, o o Gundogan também. O Guardiola morre abraçado com o Gundogan. Então, a gente está falando aqui de bancar caras, tipo, vai bancar o Musiala, que está fazendo um começo de temporada excelente pelo Bayern de Munique, para botar o Thomas Miller, que é outro jogador histórico. Então, assim, tem muito talento, mas o time precisa se acertar, assim, para ter um desempenho de acordo, e a gente não vê isso acontecendo chegando na Copa, num grupo que tem a Espanha, que é um adversário fortíssimo, a Costa Rica é meio que uma incógnita, Sim. um time muito bem organizado, como a gente já viu 4 anos atrás. Então acho que não vai ser um adversário fácil.
Então a Alemanha vai precisar abrir o olho aí, que é uma das que chega com o sinal de alerta ligado. Eu acho que tem várias dessas equipes europeias que a gente sabe do talento, sabe da capacidade, mas tem um certo pé atrás, né? Uma pulga na orelha ali. A Alemanha é uma delas, a Inglaterra é outra e a França. Eu acho que essas três, assim, são as As principais três. que eu lembro. E tem um talento que, pô, são as três principais ali junto com o Brasil, em questão de talento bruto ali, assim. Sim. É muita gente boa, só que no papel não tá conseguindo ter o resultado. No campo não consegue ter os resultados. A França até tem para bancar isso, porque venceu a Nations League e venceu a Copa. Então até tem algo que pode que você deixa de lado, assim, não tenha tanta uma crítica. Mas em questão de futebol jogado, o futebol da França é ridículo. Nossa, é É feio. muito limitado. Pela capacidade técnica que o time tem, é para fazer muita coisa, é para destruir todo mundo. E a Inglaterra também, as opções da Inglaterra pro ataque são absurdas. É muita gente. Eles só não tem tantas opções para zaga, questão de confiança. Tem bons jogadores para zaga, mas nenhum que você fala, pô, esse cara aqui bate de frente com os melhores zagueiros do mundo. Não sei se tem alguém assim. Teria que colocar. Eu acho que até uma opção que o Southgate vai ter que tentar é abraçar um 3-5-2. Porque eles têm basicamente quatro laterais direitos. Você tem Alexander Arnold, Rich James, Kyle Walker e o Trippier. Com O quatro. Walker faz um terceiro zagueiro ali, né? É, É que assim, ele precisa lembrar da existência do Alexander Arnold, né? sim. Que ele já deixou claro nos jogos que ele tá queimado. O Alexander Arnold tá queimado com o Southgate. Ele não é um cara que ele confia, já demonstrou isso. Eu acho que o Rich James vai ser titular na direita. Não acho um demérito, porque eu acho o Rich James mais completo. Mas Ele defende ofensivamente, melhor, né? mas Eu, ofensivamente o coisa é absurdo, o Alexander Arnold. eu, eu sou um crítico do Alexander Arnold. Tipo, eu vejo muita gente colocando o Arnold num patamar que pra mim ele não tá. Mas assim, não dá pra negar que ele é hoje um dos melhores laterais do mundo. Sim, Entendeu? Tipo, ele não marca. Assim, a gente falou, pré-jogo da Champions aqui, da final da Champions, ó. O duelo do jogo é o Vinícius Júnior e o é, Alexander Arnold. é. Então, tipo, ele tem esse problema de espaço nas costas. Mas, assim, não é o fim do mundo. Sim. Tipo, a ponto de você não levar o cara, tipo, a ponto do cara ter feito. Acabei de olhar aqui. Ele fez um jogo pela seleção inglesa esse ano. Ainda mais E, tipo, se o tipo, Southgate abrir mesmo, partir para essa opção do 3-5-2, é muito mais viável o Arnold mesmo. sim. Porque é um cara que Mas, apoia bem, é um cara que cruza bem pra cacete, e você sim, pode ter uma cobertura com, por exemplo, o Kyle Walker fazendo o terceiro zagueiro, como o Kyle Walker exato. fez 1,5 bilhão de vezes na mão do Guardiola. Então eu acho que se fosse assim seria muito mais completo, mas eu acho que o Southgate vai ser um pouco mais precavido e colocar um cara com uma capacidade um pouco mais defensiva como o Rich James. E vai tentar colocar o Trippier na esquerda, que ele jogou na esquerda assim em alguns jogos. Porque não tem um lateral esquerdo bom na Inglaterra. É o Luke Shaw. Porra, o Luke Shaw não joga bem faz tempo. É assim, se a sua melhor opção é o Luke Shaw, né? Tipo, você tem que É, pensar, né? Tem que é, pensar. E eu também gosto do Luke Shaw, assim, acho um valor é, interessante, mas assim, pô, é né? discutível. Ele não virou o que a gente esperava que ele viraria, Sim, né? exato. Então, assim, acho que a Inglaterra tem a repensar. Existe a discussão no meio, né? No, quem joga mais aberto, a gente Provavelmente o meio vai ser pedindo. Declan Rice e o Bellingham. Porque ele já gostou disso daí, desses dois. Aí quem seria o terceiro? Cara, todo mundo pode ser. É, então, aí que tá, né? Ou a discussão, porque tem gente pedindo Pode ser Henderson, pode ser o Mount, pode ser. menino, o Madison, né? O Madison É, do Leicester. É, assim, opções não faltam, né? o ataque também é Tem absurdo. O ataque também tem. o. Ah, eu ia falar do Grealish, mas o Grealish é visto mais como um atacante, né? Ele O ataque a não. gente tem, tipo, o Grealish, Foden, Saka, Tammy Abraham, Harry Kane, Sterling.
Só, aí tem Eu tô, 6 aí já. tô vendo a lista aqui da convocação e assim, é muito jogador bom. Assim, e dá para você escalar o time de maneiras muito diferentes, informações diferentes. Então, tipo, a crítica ao trabalho do Southgate é que, assim, dava para ele, apesar dos resultados, ele teoricamente está entregando, porque na Copa de 18, que foi a primeira Copa de muita molecada aí, né, e uma geração mais nova da Inglaterra, uma porta de entrada, caras como Rashford, é, quem mais aqui tava o Maguire mesmo, que a gente falou mal pra cacete aqui, mas a primeira Copa dele e tal, a primeira Copa a primeira experiência dessa geração de entrada, assim, da geração de dinheiro Premier League, vamos dizer assim, que essa geração que tá saindo já tá saindo, tipo, acho que é a primeira geração de jogadores com impacto do dinheiro da Premier League na formação. Sim. E aí, tipo, a campanha da Copa de 18 foi boa, o time foi semifinalista, tomou um cacete da Bélgica na decisão do terceiro lugar, mas isso acontece. A Bélgica era mais time mesmo. E aí chega na Euro e é uma seleção que, mesmo sem jogar muita bola, consegue ser vice-campeã nos pênaltis contra a Itália num ápice, né? Eu acho que foi o principal ponto do trabalho italiano, da seleção italiana até agora. E agora chega na Copa, tipo, como uma dúvida, mas assim, a crítica ao Southgate é assim, dá para fazer esse time jogar bola, né? Falta encaixar mais uma questão de tipo, as peças que você tem de uma forma abundante, você tem que tentar encaixar quem se conecta melhor com o outro. E também não pode ser um modo full ataque loucura, porque tem muita gente ofensiva ali. Tem que criar um equilíbrio. Que eu acho que esse é o maior empecilho de grandes técnicos em seleções. Criar um equilíbrio ali. No Brasil a gente já viu isso 1 milhão de vezes. Tanto talento que a gente tem, quando aparece um técnico aí, começa a fazer um monte de loucura. E tem talento bom. Mas tem que Sim. colocar ali as peças que vão conseguir criar um equilíbrio e deixar o time bem encaixadinho. Mas falta muito isso tá na França também. Na França também. A França também tem bastante talento. A França provavelmente não vai contar com o Pogba, que machucou, vai operar, deve perder a Copa do Mundo. Mas assim, eu imagino até que a França não vai sentir falta do Pogba, viu? Eu imagino que o time tenha talento suficiente para passar por cima disso, mas vai precisar que os talentos se apresentem, né? Sim. Se bem que o Pogba é aquele cara que sempre jogou bem na seleção. Né? Na seleção ele deita. Sim, de seleção ele entrou bem. Nessas rodadas da Nations, estou pegando aqui a escalação da França, a formação foi a mesma, mas algumas mudanças no. Teve mudanças. Acho que o primeiro jogo veio foi o Tchouaméni e o outro cara que jogou com ele no Mônaco. Aqui, ó, no jogo contra a Áustria, Manhã, Koundé, Varane e Badiashile, acho que é isso o nome do rapaz. Klaus, Tchouaméni, Fofana e Mendy, Griezmann, Giroud e Mbappé. E aqui no jogo contra a Dinamarca, jogou o Saliba e o Pamecano do lado do Badiashile. Jogou o Pavard na ala direita. E o Camavinga do lado do Tchouaméni. Então, Camavinga, Tchouaméni, Pavard e Mendy, Griezmann, Giroud e Mbappé. O Giroud aqui vai rodar, né? Porque o titular é o Benzema. Mas de resto, a França, eu não sei o que os caras botam na água lá, porque é muito zagueiro bom, cara. Sim. O que a Inglaterra não tem de zagueiro bom, a França tem uns 3 sobrando. Sim. É que eu não tô com a lista aqui, mas tem uns 6 caras muito bons. Tem Varane, Pamecano, Fofana. Aqui, ó. Aí Os botar o Pavard e o Hernandes, que conseguem fazer também, né? Os dois Hernandes, né, que não foram nem convocados nessa janela, inclusive. Eu acho que o Theo tá machucado. O do Milan, aqui a convocação dos zagueiros é Pavard, dos defensores é Pavard, Saliba do Arsenal, Varane do United, o Koundé do Barcelona,
O Upamecano do Bayern, o Jonathan Klaus do Marseille, o Benoit Badiachile do Mônaco, o Ferland Mendy do Real Madrid e Adrien Truffet do Rennes. E assim, a média de idade é muito baixa, porque o mais velho aqui, o Klaus do Marseille, tem 30 e o Varane tem 29. O resto, assim, é quase tudo 23, 24, 25. O Koundé tem 23, o Saliba 21, o Pavard tem 26. E aí você pensa que tem ainda o Kimpembe de fora, tem 27, o Konaté tem 23, ficou de fora. Os irmãos Hernandes 25, 26. Assim, tem muito talento no setor defensivo francês, então acho que falta o encaixe de fazer o meio campo jogar bola, né? O Camavinga e o Tchouaméni, para mim devem ser dupla titular da França, principalmente porque eles já vão ter o entrosamento do Real Madrid. Então, se você tiver um cara a mais ali do meio para acompanhar e fazer o extra ali que eles não vão dar conta, que possivelmente também vai ser o Griezmann atrás do Mbappé e do Benzema. Do Benzema. O Giroud é reserva, mas o Kanté é outro que eu fico pensando, pô, cadê o Kanté? Mas o Kanté você não vê ele jogar mesmo? Pô, tem mais de ano. Ele vive machucado. Sim. Fechadaço. Ele é outro que não sei se vai pra Copa. Não sei nem a situação dele no Chelsea agora. Mas eu sei que faz muito tempo que eu não vejo partida dele. O Chelsea até meio que abandonou colocar ele porque não dava. Tava um papo de renovação com ele, mas não tava indo pra frente. Deixa eu ver aqui as últimas partidas dele. E assim, o meio da França também é outro lugar onde tem muito talento. Tem o Nkunku, foi convocado, o Veretout, que é um volante que teve poucas oportunidades, mas é bom jogador também. Então, assim, opção não falta. Vai ser uma França que eu acho que imagina um pouquinho mais diferente do que a gente imaginava da Copa de 18. Acho que talvez por isso o Deschamps tenha tendo um pouquinho mais de trabalho na hora de encaixar o time. Mas ainda assim, um time muito bom. O grande favorito para mim do lado de Brasil e Argentina. Eu também coloco esses três aí. É isso aí. O Kanté tá machucado mesmo, né? Ele não tá... ele jogou 3 jogos essa temporada. 2 pela Premier League e 1 pela seleção. Vai ser, acho que nem você falou, acho que vai ser difícil mesmo ele pintar na... Eu até busquei aqui a temporada passada, ele teve vários jogos lesionados, vários. Ele jogou total, temporada passada, 40 jogos. O que é um número alto ainda. É um número alto. Mas a minutagem imagino que baixa, né? Sim, mas é um cara que tipo, joga Champions, Copa, Premier League, seleção. Ele tem tudo isso, só 40 jogos, entre aspas, pouco. Um cara desse nível jogaria uns 70 por ano. 60 e pouco. Contando tudo, né? Contando tudo isso, uns 60 e pouco. Só para não dizer que não falamos das seleções sul-americanas, Benjal, rapidinho aqui, o Brasil passou o trator em 2 adversários fracos, mas é aquela, né, meio que um paradoxo, você pega o adversário mais abaixo e você atropela ele porque é o que você tem que fazer, né, o Brasil fez um jogo seguro contra a Gana, 3-0 assim, tranquilo no primeiro tempo. Contra a Tunísia, um clima de jogo assim hostil, né, no Parque dos Príncipes, muita torcida tunisiana jogou banana em campo, gritou, xingou todo mundo, um clima que a gente não via fazia muito tempo. A seleção brasileira o time tunisiano até um pouco violento dentro de campo, mas o Brasil conseguiu lidar bem com isso, né? O 5-1, assim, o resultado era o esperado. Mas, assim, soube lidar bem com isso. E a Argentina, apesar dos adversários fracos, se consolidando como uma das franco-favoritas, né? É um time que dá... É um time gostoso de você perceber que os caras jogam com prazer de jogar pelo Messi. É loucura, porque tem um videozinho que um cara de Honduras faz uma falta no Messi e vai o time inteiro tirar satisfação no cara. Tipo, vai o time inteiro botar o dedo na cara e falar, você tá louco? E assim, é estranho até você ver essas coisas, porque é uma coisa que não acontecia nas outras gerações da seleção argentina.
acho que os caras entenderam essa ideia, né, de que, tipo, o Messi é maior do que tudo isso. Dá uma enaltecer a grandeza do cara, eu acho que é o que vale a pena pra eles, porque nada do que nenhum desses caras fizer no resto da carreira vai ser nada perto do que o Messi já fez. Então acho que eles querem enaltecer cada vez mais, porque querendo ou não, é um símbolo argentino. Então se eles Sim. conseguirem aumentar cada vez mais esse símbolo, pô, pro país deles é muito mais significativo, né? É uma marca muito maior. É um cara que nunca vai ser o Maradona para a Argentina, mas ele pode ser pro futebol mundial muito mais do que o Maradona já foi. Mas ele pode cimentar ali a posição dele como o segundo, assim, atrás do Maradona, né? Ele pode ser Tranquilamente. um cara do esporte, um dos maiores, né? Porque tem os caras do basquete olímpico lá também que, pô, Sim. pesam muito. Nossa. Os caras ganharam ouro olímpico no basquete, cara. Os Isso caras bateram nos Estados Unidos em uma Olimpíada. Eu acho que até hoje a última derrota dos Estados Unidos na Olimpíada é essa, é um feito do basquete. absurdo. Que, putz, vai demorar um tempo pro pessoal esquecer isso. Escola, Ginóbili, é um pessoal que fez muito ali pela Argentina. O argentino gosta muito desse pessoal que faz pelo povo, né? Que faz o negócio, Que abraça, leva abraça a ideia do povo. a ideia da identidade argentina, eles levam isso muito a sério. Então esses caras fizeram muito. Maradona, esses caras do basquete. Então, até os caras do rugby também, eu sei que tem bastante peso também. Porque o rugby, porra, você esquece que a América do Sul leva a sério o rugby, mas a Argentina é uma das potências, então é legal ver que o argentino ele também tem muito disso. Mas pro Messi, porra, o Messi é foda. Pro Messi é a chance dele, né? Ele anunciou hoje que essa é a última Copa do Mundo dele, é a quinta Copa do Mundo do Messi. Então, os jogadores vão querer dar uma despedida à altura Da hora. do craque. Mas então é isso. O que quem chega melhor para a Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Assim, tranquilamente, Brasil e Argentina chegam voando. Em questão de preparo, é esses dois. Que chega assim, cara, você olha e fala, esses times são os mais prontos para jogar e ganhar. As seleções europeias, por terem brigado muito entre si, assim, jogado muito entre si, e por óbvio tem uma oscilação maior quando você conhece mais o seu adversário, elas chegam em uma fase mais dúbia, né? Caso de França, caso de Inglaterra, de novo Alemanha. Acho que hoje talvez as principais seleções europeias que estejam jogando um futebol melhor talvez sejam a Holanda e a Dinamarca. Sim. Né? A Bélgica é uma geração um pouquinho mais envelhecida, é uma candidata também a chegar mais longe, mas acho que ainda depende um pouquinho demais do desempenho dessa geração mais antiga. Esses E do dois. Lukaku. Esses caras aí são Então, o que salvam, né? Então, acho que. Claro que para a Copa vai mudar muita coisa, a gente vai ver convocação, é capaz a gente ainda ver gente perdendo Copa do Mundo por conta de lesão, mas hoje Brasil e Argentina estão ali tranquilamente como os principais favoritos e um pelotão europeu correndo atrás. Das seleções africanas, acho que a principal talvez seja a seleção de Senegal, Sim. que tem um time forte, um desempenho muito bom, é atual campeã africana. E das seleções asiáticas, cara, não sei, eu honestamente não consigo esperar muita coisa. Do Japão, não consigo esperar da Austrália, imagino uma seleção fraca. Talvez a Coreia seja o menos pior, porque tem um É, jogador world class, que é o Son, mas não dá pra esperar que ele vai carregar o time por toda a campanha. Ele vai talvez ajudar um jogo ou outro. ainda mais porque tá num grupo muito difícil, né? A Coreia tá num grupo com Uruguai, Portugal e Gana. Então, assim, o Irã tem feito campanhas boas na Copa do Mundo de acordo com o tamanho do Irã, né? O Irã ganhou um jogo de Copa do Mundo em 2018, ganhou de Marrocos. É um time muito sólido defensivamente, é um time que deve dar pegando uma Inglaterra meio inoperante, não deve dar um trabalhinho, um Gales, assim, Estados Unidos que chega como incógnita também, porque os Estados Unidos conseguiu
pegar aqui os resultados dos Estados Unidos, os últimos amistosos de preparação, terrível. Perdeu do Japão por 2-0 e empatou em 0-0 com a Arábia Saudita. Então, Se eles não acordarem, eles vão passar vergonha na Copa da casa deles. de casa, vão. Eles vão Mas, fazer um vexame bizarro. a US Soccer ali tem um trabalho muito, muito importante para se fazer, que não é só para essa Copa, né? Para a próxima também, que nem você falou. Muito bem observado. Mas acho que é isso aí. Abrangemos tudo. Tá cedo ainda, a gente vai fazer. A gente tem a ideia de fazer alguma coisinha para a Copa do Mundo, uma cobertura legal. Vamos contando as novidades aí no decorrer da semana. A gente falta pouco, né? Falta um pouco mais de 40 dias, pouco menos, acho que de 40 dias já para a Copa do Mundo. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais e também no nosso podcast. Valeu, Bringel! Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam nas nossas redes sociais. @Dividida Podcast.